Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cavoque. O Entre Nós está aqui com vocês mais uma vez, trazendo sempre informação e esperando que a população participe junto conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre maltratos aos animais, o que é considerado maltrato, o que pode ser, se é que existe já, né, a possibilidade de alguém ser incriminado por isso, uma questão que eu acho que é muito relevante para todos nós que temos pets e que amamos os nossos bichinhos, animais domésticos, enfim. Agradeço mais uma vez aos nossos ouvintes, lembrando a vocês que se tá tranquilo é porque tá a Cavoque. Hoje a gente vai apresentar para vocês aqui o Amaury Gomes, que é presidente de um instituto chamado SOS Pet. Ele vinha conversando comigo e estava me dizendo que ele sempre foi amante dessas causas, e a gente pretende aqui hoje trazer uma tarde de informação para vocês nesse sentido. Bem-vindo, Amaury, é um prazer estar aqui com vocês hoje, na tarde de hoje, para conversar justamente sobre um tema que eu acho que é importante para toda a população amazonense. Exatamente. Boa tarde, obrigado pelo convite à Rádio Cavoque. É uma satisfação enorme estar aqui para falar de um tema tão importante, né, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa população, que é os direitos dos animais. Gostaria de primeiro cumprimentar os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos acompanhar agora e depois nesse momento, né, da entrevista, e que nós possamos explanar, tirar bastante dúvidas, né, sobre o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é crime e como devemos cuidar desses animais. Amaury, uma questão que eu acho que é importante para o ouvinte saber ou ter uma ideia, o que pode ser considerado maltrato, né? A que ponto, ou melhor, em que ponto o meu vizinho ou alguém que eu conheça ou um amigo, um parente, enfim, a que ponto eu posso ter o direito de chamar alguém e o que eu posso considerar maltrato a um animal? Pois é, nós nos baseamos em cima da Lei 9.605, mais especificamente o artigo 32, né, do Código Penal Brasileiro, no Lei de Crimes Ambientais. E lá ela é bem específica, que você maltratar, mutilar, causar sofrimento a qualquer animal, seja ele doméstico ou silvestre, é considerado maus tratos. Mais especificamente, em um inciso dessa própria lei, ela fala, né, ela especifica que você deixar animais amarrados debaixo de sol e chuva é crime, você deixar o animal privado de alimentação ou água é crime, você agredir esse animal, fazer com que ele sinta dor ou sofrimento é considerado crime também. Então são várias formas, né, de se interpretar a própria lei. A gente sabe que o direito, e eu sou dessa área, ele é hermenêutico, ele é interpretativo. Exatamente. Por natureza. E por ser interpretativo, ele é muito subjetivo, né? Então, o que você está querendo nos dizer é que se uma pessoa colocar qualquer animal numa posição em que cause sofrimento ao animal, pelo menos é isso que eu estou entendendo, sim, eu já tenho o direito de acionar alguém. Com certeza. E aí eu gostaria de te dar um exemplo prático. Eu moro em apartamentos, condomínio. Não nesse que eu estou morando agora, mas no anterior, aconteceu de uns vizinhos dos andares acima, eu tenho a impressão, não sei, que eles queriam educar, vamos dizer assim, o cãozinho que eles tinham a permanecer somente na varanda e certo, não permitir que o cão adentrasse ao apartamento. Então era muito comum que durante as noites a gente não conseguisse dormir. Porque, óbvio, o cachorrinho tinha acesso ao apartamento durante o dia e me parece que à noite não. Resultado era a madrugada inteirinha esse cachorro chorando na varanda. Ou seja, a partir desse momento, o que para mim parecia ser muito doloroso para ele. Exatamente. Né? A partir de um exemplo como esse, eu já poderia então tomar a frente de fazer uma denúncia desse tipo. Exatamente. Nós da parte de medicina veterinária, né, profissionais técnicos especializados, eles conseguem
entender mais ou menos o comportamento de cada animal. Ele não é diferente do ser humano. É visível quando o animal está com frio, quando o animal está com calor, quando o animal está com dor, quando o animal está feliz, quando o animal está triste. A gente consegue ter essa interpretação, né? E nós utilizamos da própria lei para poder fazer esses embasamentos, né? E muitas das vezes, quando nós vamos no tribunal mesmo, houve vários casos de eu ir para a justiça com proprietários que maltratavam seus animais, e lá nós explicávamos tecnicamente, né, que aquele animal estava passando por momento de dor, por momento de sofrimento, animal traumatizado, na maioria dos casos, animais que ficavam com medo do agressor porque ele era uma figura homem. O animal não queria ir com o homem, inclusive nem com o próprio agente que resgatou ele, né, o policial, o protetor, o ativista. Ele queria mais a figura feminina, porque ele via no homem o agressor, causava um trauma. Então até nessa questão psicológica, esses animais eles sofrem muito. Então quando você vê um animal que está, nesse caso aí, numa varanda, ele está chorando, ele está gritando o dia todo, é visível que aquele animal está desconfortável com aquela situação, e isso é considerado maus tratos. Acho que esse é o fator importante, né? Que as pessoas fiquem à vontade para chegar e dizer, puxa, eu acho que passou do limite. Até porque qual seria, né, esse limite do certo e do errado? E nas tuas palavras tu disseste um fator que eu acho que é muito importante. Qualquer situação em que você perceba que aquele animal entrou em sofrimento, seja lá por que motivo for. Exatamente. Né? Mauri, eu te parabenizo porque eu acho que é uma causa muito importante, e a gente vê que com o passar do tempo os animais domésticos eles tomaram um fator, quase que um membro da família. Exatamente. Nessa pandemia, muitas pessoas, nós soubemos que muitas pessoas, se não fossem os seus animais domésticos, os seus bichinhos ali próximos, onde as pessoas estavam totalmente isoladas, talvez a situação fosse extremamente pior. Mas, na pandemia, e o que eu vou lhe dizer eu não consigo ter dados mensurados para isso, mas nós ouvimos falar muitas vezes que o aumento de abandono de animais domésticos foi muito grande na época da pandemia. Isso é verdade? A gente tem algum dado, uma estatística que a gente possa apresentar para a população hoje? Exatamente. Esse é um dos pontos principais que essa pandemia nos mostrou. Nós conseguimos, com a proximidade da própria população que precisou ficar mais em casa, o familiar passou a visualizar o agressor, que às vezes era o tio, às vezes era o irmão, e houve um aumento de denúncias gradativo de mais de 130% na própria delegacia. Conosco houve um aumento absurdo de quase 300%. Nós temos uma linha direta, né, que funciona como denúncia de maus tratos. Quando a pessoa não consegue com a própria delegacia, nós atuamos. E nós percebemos esse aumento justamente porque o proprietário ele passou a ter mais contato com o animal. E aí ele começou a visualizar a agressão dentro da sua própria casa. Infelizmente, devido até pela questão socioeconômica, né, a dificuldade financeira, muitas pessoas ficaram sem renda, sem trabalho. Esses animais acabaram sendo vítimas de abandono, infelizmente. Então, tu disseste que cerca de 130%. Exatamente, um aumento de 130% em um ano. É muita coisa. Muita coisa. E Amaury, um outro fator importantíssimo que tu disseste. A quem a gente deve procurar, para quem a gente deve ligar, nesse momento, quem nos socorre? Exatamente. Existe uma delegacia de meio ambiente, a DEMA, aqui em Manaus. Apesar de ela existir, essa delegacia, ela tem uma base própria, ela é muito precária de estrutura. Só existe uma viatura para atender uma população na nossa capital de 2 milhões de habitantes. É muito pouco, apenas uma viatura. Existem poucos agentes, existem poucos policiais para que possa atender essas ocorrências. Tendo um contingente tão baixo desse jeito, uma estrutura tão precária, o que nós temos? Impunidade. A pessoa vai lá, denuncia, a delegacia não consegue atender, não é culpa dos agentes, não é culpa da delegada, não é culpa do funcionário, é culpa realmente da
precariedade do poder público, né? Que não consegue atender a demanda que é solicitada. E nesse caso, só existe a DEMA, eu não posso procurar Corpo de Bombeiros, por exemplo, ou a própria Polícia 190, não existe essa possibilidade, Amaury? Existe a possibilidade, porém eles sempre encaminham para a delegacia especializada, que, ao meu ver, né, lendo a lei, eu não sou profissional de direito, mas de tanto eu lidar, eu conheço muitos advogados, eu comecei a fazer esse questionamento, né? Se qualquer autoridade policial poderia intervir. E todos, sem exceção, me informaram que se a Delegacia do Meio Ambiente, a Polícia Militar, a própria Polícia Civil, em caso de um flagrante, ela pode sim atuar para retirar aquele animal daquele sofrimento e daquele crime. Mas, infelizmente, não é a realidade que nós encontramos nas ruas. Eu imagino que deve existir uma demanda imensa. Exatamente. Né? Mas, enfim, querendo ou não, é um começo. Eu acompanho a DEMA nas redes sociais, no Instagram, sim, e eu vejo que é um departamento bem atuante, sim, mas é como tu acabaste de dizer, o número de atendimentos deve ser imensamente maior. Então, ainda que a gente saiba que os agentes tenham aí a boa vontade de querer agir, não vai conseguir, devido à demanda que... uma demanda muito alta para uma estrutura muito pequena. Que existe. Amaury, existe aí o projeto de lei número 1519, de 2022, que garante o resgate de animais maltratados, inclusive em locais privados, né? Que foi protocolado na Câmara dos Deputados. Após esse protocolo, houve algum avanço nesse sentido? Sim, com certeza. Inclusive, ele foi aprovado em trâmite de urgência, esse projeto. Eu fiz um indicativo, o deputado Pablo protocolou, né, que é o deputado federal que aceitou o projeto. Inclusive, gostaria de agradecer a ele pela oportunidade de fazer com que esses animais tivessem um olhar a mais dentro da nossa Câmara Federal. E é um projeto que vai ajudar a atuar qualquer pessoa no âmbito do estado, do município, onde você tem essa, entre aspas, permissão para retirar aquele animal de um risco de vida. Hoje em dia nós sabemos, né, que existe a lei de proibição de violação de residências, né? Não pode violar residência sem mandado. Nesse caso desse projeto, ele te dá um respaldo jurídico para que o próprio juiz, ao analisar um processo desse tipo, ele consiga entender lá, realmente houve uma invasão, mas por que houve essa invasão? Ele vai avaliar todas as circunstâncias, os dados, as evidências, e a pessoa que invadiu, ela muito pouco provável seja responsabilizada, né, por um crime, por exemplo, de violação de domicílio. Porque existia aí um bem maior, né, a ser auferido se não tivesse naquele momento a entrada daquela pessoa para tentar parar ou até mesmo desmobilizar quem tivesse em apuros e tudo mais. Até a própria polícia, muitas das vezes, ela não quer entrar na residência sem mandado. Infelizmente, é algo assim que tem que ser muito explanado, porque o próprio policial militar, às vezes, ele não tem conhecimento da lei. E aí ele fica com medo, né, com receio de entrar, responder algum processo administrativo. Eu acredito que isso deveria ser levado de corporação em corporação. Explicar para o cara lá, para o policial, para o agente, que ele poderia atuar dentro da lei, sem a preocupação de depois responder um processo de abuso de autoridade, no caso. Quais são os seus limites, né? Quais são os seus limites? E eu imagino aí, Amaury, que o que a gente está fazendo hoje, de levar essa informação para as pessoas, isso é muito importante até para o próprio agente saber qual é o seu limite a partir daí, né? Até onde eu serei penalizado ou não, visto que antes como tu disseste, a casa era inviolável, então ele não poderia entrar se não tivesse um mandato específico para aquilo. Enfim, eu já acho e considero sim um grande avanço. Agora, esse projeto de lei dá aos protetores e agentes públicos respaldo jurídico para retirar qualquer animal vítima de maus tratos dentro de residências privadas. Já há uma lei anterior, a 9.605, que você comentou ainda há pouco, de 98. Qual a diferença dessa lei anterior para essa lei atual? Ou seja, o que ela traz de novidade? Pois é, a lei anterior, ela fala apenas do âmbito penal na questão ambiental.
quantos anos o infrator vai ficar preso, o que é maus tratos. Já nessa nova lei que foi protocolada, que ela já começou a tramitar dentro da Câmara Federal, ela fala mais em respaldo ao agente que vai retirar o animal da residência, ou até mesmo qualquer pessoa do povo brasileiro. Qualquer pessoa da população, ela pode adentrar dentro de uma residência com a aprovação dessa lei, e ela vai poder retirar aquele animal e ficar como seu fiel depositário. Ou seja, ela vai retirar o animal. Vamos desenhar como é que isso deve funcionar perfeitamente. O Amaury vai lá, retira o animal da residência, leva para a delegacia, faz o boletim de ocorrência porque ele estava sobre risco de vida. O proprietário ele vai ser notificado, ele vai ser chamado e vai responder o processo como deve percorrer, né? Talvez isso seja gerado um inquérito policial, dependendo da gravidade do crime de maus tratos. E aquela pessoa que resgatou, ela fica com o animal como seu fiel depositário, até que ela destine o local ou comunique, no caso, as forças de segurança, que o animal foi adotado ou foi para um abrigo homologado pelo Estado. E Amaury, a lei, ela fala, ou seja, ela é explícita em dizer que o animal precisa também estar em flagrante para que a pessoa tenha o direito de adentrar a essa residência, ou não, ou pode ser um vizinho que frequentemente maltrata e eu posso chegar lá, entrar e tirar o cãozinho ou o animal, enfim. Sim. No texto dessa lei que foi protocolada, lá é bem específico, né, que é preciso que tenha uma coleta de dados e evidências para que você possa comprovar, né, realmente que você entrou na residência por um motivo muito grave. Você não entrou ali por empolgação ou por achar ou não achar que algo estava acontecendo. Você realmente tem que ter a comprovação. Só que na lei ela tem uma parte do texto onde ela sugere que seja chamada uma autoridade policial para que ela faça essa entrada na residência. Não é a pessoa, né, o próprio vizinho, a pessoa que presenciou os maus tratos. Mas em caso de não conseguir contato com a polícia militar ou qualquer força de segurança, a pessoa pode sim entrar na residência. Entendi. Ela fica com seus direitos resguardados. Até porque às vezes a própria espera em aguardar uma autoridade policial chegar pode ser o tempo necessário para o animal vir. Foi pensando isso que nós criamos esse texto, justamente porque nós sabemos que no nosso país tudo é muito demorado. Se você faz um boletim de ocorrência, a delegacia só vai averiguar essa denúncia após 7, 8, 10, 15 dias. É muito tempo. Muito. E aí você ficar esperando um animal que está apanhando todo dia, está ali sobre risco de vida. E de repente o resultado... Alguém precisa atuar. Que você não quer, que é o falecimento daquele animal, pode ser justamente o tempo da autoridade chegar. Já aconteceu. Uma vez comigo, eu fiz uma denúncia, né, na antiga gestão da Delegacia do Meio Ambiente, e a delegacia demorou 30 dias para dar uma resposta. Com 35 ela foi na residência e infelizmente o animal já tinha ido a óbito. Nossa. E aí depois eu questionei, eu pressionei, inclusive nas minhas redes sociais, todo esse trâmite, né, toda essa demora. E aí eu coloquei a própria delegacia em xeque. Eu falei, será que nós estamos trabalhando da forma correta? Será que as coisas estão funcionando do jeito que deveriam? Será que nós estamos dando prioridade para o que é uma emergência ou não? E aí ficou essa dúvida no ar. Amaury, segura a tua, vamos dizer assim, o teu trauma, né, ou a sua indignação. Sim. Sobre relação àquilo que o resultado não sai da maneira como você quer. A gente vai para um intervalo rápido e volta já, seguindo aqui com a Amaury Gomes junto conosco e com você no Entre Nós, na Rádio Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Estamos de volta aqui pela Rádio Cavoc. Não esqueça nunca que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Estamos aqui com a Amaury Gomes, ele que é presidente da ONG SOS Pet. Isso. Presidente da ONG e protetor dos animais, vamos dizer assim. Exatamente. O Amaury vinha conversando conosco e falando para ele de todas as questões que ele vem atuando e tudo mais. Então, Amaury, uma pergunta que me ocorreu agora em sequência ao que a gente vinha conversando. Eu sei que no decorrer disso tudo, e principalmente quando você trabalha com serviço, execução de serviço público, é normal, é natural
que você tenha suas demandas atendidas e outras não. Diante disso, muitas frustrações já aconteceram? Ah, sim, sim, muitas. Inclusive já houve casos assim de eu me indispor com o próprio agente público, com autoridades, com órgãos competentes, né? Porque nós sabemos como é lento o processo no nosso país. E uma vida ela precisa de urgência quando ela está sobre o risco iminente. Eu parto desse pensamento, né? Que se um ser humano está ameaçando de matar o outro, nós devemos agir na prevenção, antes de que aconteça a tragédia. Com os animais não é diferente. E aí acaba vindo várias frustrações. Se a gente for nomear aqui, nós vamos passar o dia e a noite conversando. E por outro lado, muitas motivações também, Muitas. ou seja, você também já teve muitos pontos positivos de dizer, poxa vida, eu sei que eu fiz a diferença nesse caso. Sim, com certeza. É feliz, dá uma felicidade muito grande para nós, como seres humanos, ver uma evolução de um animal que foi resgatado, de um agressor que foi punido. Para mim é uma alegria muito grande quando eu vejo que a justiça foi feita. E graças a Deus, né, nós conseguimos, com todo esse tempo de trabalho, fazer com que pessoas que maltratavam animais, pessoas que se divertiam com o sofrimento de um animal, elas pagassem, tanto financeiramente quanto criminalmente, né? Houve casos de pessoas que foram detidas. E você vê a evolução da lei. A lei ela evoluiu muito de tempos para trás até agora. E você vê que você fez parte. Eu fui para Brasília cobrar, eu fui para Brasília protocolar a lei, apesar de eu não ter mandato, eu não sou político, mas eu consegui, com os contatos que eu fiz na minha vida, fazer com que a minha voz chegasse em lugares mais distantes, né? Pelo bem dos animais, claro. E, Amaury, diante disso tudo, e até da sua própria experiência, tu me disseste que há 12 anos, né? Já está envolvido nessas causas, então provavelmente já tem uma vasta experiência aí, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Você diria qual é o maior desafio hoje que a sua causa enfrenta atualmente? O maior desafio, sem dúvidas, é a falta da participação do poder público. O poder público ele ainda é muito ausente por várias questões, né, ideológicas, questões de próprio partidária. Existe essa dificuldade, né? Tem partidos que não ligam muito para essa questão de causa animal, existem partidos que já são mais centrados. Então, o poder público ele é muito voltado hoje para ideologias políticas. Por exemplo, se o Amaury é um ativista que critica o governo por ele não fazer ou deixar de fazer, muitas das vezes o governo vai brecar. Agora, se o Amaury é um cara que fala bem do governo, que está divulgando as coisas do governo, as boas ações, o Amaury ele vai ser bem atendido. É assim que funcionam as coisas hoje. Nós vivemos, entre aspas, dentro de uma ditadura dentro do nosso país. É muito complicado. E, Amaury, eu sei que essa questão de maus tratos ou não dos animais, ele tem um viés de cultura muito forte, né? Daquilo que me passaram como educação, daquilo que me passaram, e quando eu digo me passaram, é aquilo que vem de berço, né? Sim. Você diria hoje que o principal para a população de uma forma geral seria a conscientização? Ou seria um novo modelo educacional? Não, você precisa aprender que o animal é tão importante quanto uma vida humana. E isso tem que ser passado desde criança, desde pequeno, em casa. Até onde a família pode contribuir para que essas pessoas tenham outra concepção, né, do que é a criação de um animal doméstico. Exatamente. Os cuidados com os animais, eles vêm de berço, eu acredito. Se uma criança ela tem aquele ensinamento desde pequeno de que os animais devem receber uma alimentação, receber a água, não ser maltratados, não ficar sofrendo amarrado no fundo do quintal, eu tenho certeza que essa criança ela vai crescer e ela vai dar bons frutos relacionados ao próprio meio ambiente. Quando você tem já houve casos de crianças, né, maltratar animais, claro, não é por maldade, crianças de 4, 5 anos maltratar e os pais ficarem ali do lado rindo, incentivando. É algo que acontece muito, infelizmente.
Porém, a educação ela é o pilar principal para que nós possamos acabar com os maus tratos. Eu acredito, inclusive, nós fizemos uma indicação de projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas em 2019, só que ela não foi adiante, porque eu não sei também, de inclusão de educação ambiental na escola fundamental. A criança que estuda ali, ela está aprendendo as diretrizes do mundo, ela deveria saber que o meio ambiente é o futuro dela, que os animais fazem parte da geração dela, da próxima geração que vai vir. Então, se nós não temos esse cuidado, nós moramos na Amazônia, no maior pulmão do mundo, se nós não vamos cuidar do nosso maior patrimônio que nós temos, quem que vai cuidar? Então, acho que já deveria ter partido isso da nossa própria região, esse cuidado, né? Desde criança. Amaury, eu não sei te dizer exatamente em que dia foi, mas foi essa semana, há uns 3 dias atrás, eu estava em casa e fazendo uma coisa ou outra, mas sempre atenta ao noticiário. E uma das notícias que eu vi, que eu acho que deve ter chegado até você, um idoso vinha numa moto e ele acorrentou uma cadelinha. E ele vinha arrastando essa cadelinha na rua. Um rapaz, hoje em dia é muito comum que qualquer pessoa tenha um celular, um rapaz começou a gravar. E me parece que isso chamou a atenção da população nas ruas. Sim. E houve uma mobilização tão grande da população, eles conseguiram parar esse idoso, o rapaz conseguiu tirar a cadelinha da corrente e por pouco o idoso não foi linchado pela própria população por estar fazendo aquilo, né? Então, hoje a gente já vê que as próprias pessoas não se conformam mais como briga de marido e mulher, que antigamente até tinha um ditado que diz ninguém mete a colher, né? E hoje a gente vê que essa questão já está chegando dentro da casa das pessoas. Então você não precisa mais nem estar na rua para maltratar, não. Pode estar em casa e mesmo assim você tem hoje o direito de agir, de atuar. E eu acho que nesse sentido, o amadurecimento, a consciência das pessoas já evoluiu bastante. Agora a gente sabe que isso também traz um aumento de demanda muito grande. Então eu imagino que diante disso, políticas públicas hoje, elas são mais que essenciais para esse resultado poder dar certo, não é isso? Exatamente. A criação de políticas públicas que funcionem, né? Temos aí, por exemplo, a questão de abandono de animais. Você vê, a nossa cidade ela tem em média 300 a 400 mil animais em situação de abandono na nossa rua. O que faltou aí nesse percurso todo? Faltou políticas públicas que funcionassem. Política de castração em massa, política de controle de nascimento de animais. Nós não temos isso. Hoje houve uma evolução muito grande em relação às castrações. Por quê? Porque muitas clínicas elas passaram a fazer o trabalho que era em si do poder público. As clínicas baixaram os custos desses procedimentos para que as pessoas tenham acesso. A SOS Pets é uma, assim como tem várias outras na cidade, né, que fazem esse trabalho de castração popular, justamente para promover esse controle populacional de animais. E é importante, né, a criação de políticas públicas justamente para isso, para que esses animais, a própria população seja privada, por exemplo, uma doença que possa estar cometendo o próprio ser humano. É o caso da esporotricose, que é uma zoonose. Ela é muito perigosa, ela dá muito lá no bairro da Glória. O CCZ faz um trabalho hoje legal relacionado a esse controle, mas faltou uma prevenção lá no começo. Por quê? Porque não tínhamos políticas públicas eficientes. Hoje que a população, com amadurecimento, como você disse, ela passou a olhar os animais com uma outra visão. Hoje em dia, maltratar animais gera uma comoção muito grande, talvez até mais do que o próprio ser humano. Por quê? Porque são seres, né, que não conseguem falar, não conseguem se defender. E aí cabe a nós, seres humanos, que somos os portadores da sua tutela, de cuidar bem deles, tomar as suas dores. Amaury, eu sei que você participou de uma audiência pública que foi coordenada pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, né? Sim. Inclusive com a participação do assessor da presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o seu Rodrigo Antônio Montuzema. Montuzema, isso mesmo. Entre outras pessoas.
Qual foi o seu papel nesse evento? Pois é, nós levamos um pouco dos dados, né, de questões de maus tratos que acontecem muito em competições, entre aspas, esportivas, que são as rinhas de cães, rinhas de galos, vaquejada. Isso ainda existe, Amaury? Existe, infelizmente. Inclusive, contou com a presença do presidente da Comissão dos Rodeios de Brasília, nessa própria audiência pública. Tinha o presidente da bancada evangélica também, né? Fico até feliz por eles nos apoiarem, eles repudiaram, né, essas práticas, e foi muito importante aquele momento de discussão para a gente poder comprovar. Eu levei dados, né, levei vídeos, imagens de rodeios onde o animal sofria maus tratos, o animal ser derrubado com muita violência. Eles usam aqueles esporões, né, nas botas, justamente para fazer com que o animal fique agressivo e ele consiga fazer os movimentos que o vaqueiro acha que é necessário. E principalmente, né, rinhas de cães. Infelizmente isso acontece muito aqui na nossa região, só que nós não sabemos, né? Elas acontecem de forma clandestina sem ninguém saber. Quando há uma denúncia, já foi tarde demais, os animais já foram a óbito, já estão sequelados, e aí nós discutimos bastante sobre isso. Eu levei dados e informações para eles verem, né, que todo esse clamor da população de proteção dos animais não era em vão, é porque realmente acontece maus tratos. E aí, com a presença do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ficou acordado que realmente é necessário uma fiscalização técnica em cada evento, uma fiscalização de um órgão como o do Conselho de Medicina Veterinária, que possa constatar se há maus tratos ou não e evitar até a prevenção, né, de que esses animais sofram na mão dessas pessoas aí. Amaury, a essa lei que tenta criminalizar essa questão, como é que ela trata, e aí a gente fala do sentido punitivo mesmo da coisa, né? Ou seja, é o rigor da lei agindo para uma entrega de cesta básica e tá tudo certo, ali eu já me desfiz, né, do maltrato de um animal, ou não, ou a lei ela vai ser realmente severa, ela vai punir, vai ser prisão, vai ser detenção. O que está previsto nessa lei? Pois é, a lei ela fala em prisão, pagamento de multa, até serviço comunitário. Porém, o clamor popular ele ganhou muita força nesses últimos anos. Ou seja, o cara que agride, ele faz mal, ele maltrata o animal, ele não é simplesmente com serviço comunitário que ele vai pagar o mal que ele fez, né? Ele precisa reparar o dano. E a sociedade tem cobrado muito isso do judiciário. Tanto que nos últimos julgamentos relacionados a maus tratos de animais, você viu pessoas sendo condenadas mesmo a regime fechado, regime semiaberto, onde o cara vai ter a ficha dele criminal suja. Ele vai, muitas das vezes, entrar sim no presídio, por mais que seja pouco tempo, mas ele vai entrar para ele servir de exemplo, né, para a própria população de que os maus tratos eles não ficam mais impunes. Só que precisa de cobrança das autoridades públicas, dos ativistas, para que isso aconteça. Se simplesmente denunciar e deixar lá, aquilo ali vai entrar num trâmite demorado, naquele trâmite que não acontece mesmo. E aí fica impune. E, Amaury, aí já falando da ação em si, né? Esses animais que são hoje resgatados, eles vão para onde? Esses animais, eles têm... qual é o fim deles a partir daí? Eles ficam sob a tutela do Estado até que ponto? Ou não, eles vão para adoção de uma outra família? Como é que é esse trâmite todo? Os animais que eu resgato, todos eles ficam sob a minha tutela. Eu peço para ser o fiel depositário, né, na delegacia especializada, e aí esse animal ele fica comigo até que ele se recupere. Geralmente eu gosto de disponibilizar ele para adoção quando ele já está castrado e vacinado, que aí eu entrego para a pessoa para ela só fazer a manutenção do animal. Tudo isso é documentado, né? É informado a própria delegacia, o animal que foi resgatado na casa fulana de tal está no novo endereço, foi disponibilizado para adoção, tudo isso é comunicado. E aí quando vai para o trâmite judicial, muitas das vezes o proprietário, o agressor, ele é penalizado e o animal já está na sua nova residência. Mas isso você está dizendo, esses que você leva e que fica sob a sua tutela, isso fica na estrutura da ONG que você possui? Exatamente, fica na estrutura da clínica que nós temos, né?
que faz esse trabalho mais intensivo, né, de tratamento. Geralmente esses animais eles vêm machucados, eles vêm doentes, e aí nós precisamos internar e ele fica sobre intervenção médica mais intensiva mesmo. E esses cães que são onde a DEMA vai atuar, onde o poder público atua, esses cães, esses animais são levados para onde? Pois é, esses animais, é por isso que a DEMA não atua tanto, porque ela não tem para onde levar esses animais. O Estado ele não tem abrigo, né? Na verdade não tem nenhum abrigo homologado junto ao Estado. E aí dá essa dificuldade, né? Para onde que a delegacia vai se ela não tem estrutura? Ela tem estrutura apenas para 6, 7 agentes e uma viatura de polícia. Ela vai botar onde esses animais? Não tem. E aí muitas das vezes esses animais ficam na mesma residência, muitas das vezes sofrendo os mesmos maus tratos que sofriam antes. É um fato que, infelizmente, não é culpa da delegacia, né? É falta de estrutura mesmo. Precisa evoluir muito. Tá certo. Amaury, a gente vai para um próximo intervalo. Você fica aí conosco que a gente volta já já com a Amaury Gomes aqui falando sobre o SOS Pet. Não esqueça que se tá tranquilo é porque tá... Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Amaury, estamos aqui de volta e a gente vem falando sobre pets e maus tratos e tudo que envolve essa questão dos animais. Você ainda agora falou sobre competições e rinhas de cães, galos e tal. A gente pode dizer que, de uma forma geral, quando os animais estão envolvidos em campanhas esportivas, campeonatos esportivos que envolvem animais, necessariamente esse maltrato ele existe? Muitas das vezes sim. Um caso é a própria vaquejada, né? Que há dezenas e dezenas de relatos de maus tratos em competições até credenciadas. Existe a corrida de cachorro, que existe maus tratos. Existe a corrida de cavalo, que muitas das vezes existe também maus tratos. Nas Olimpíadas, o mundo todo olhando, na última Olimpíada, na prova de hipismo, não sei se vocês tiveram conhecimento de uma questão de maus tratos, que até a atleta foi desclassificada. O animal, o cavalo, acabou esbarrando em cima de uma barreira daquelas na prova de hipismo e simplesmente ela começou a agredir o animal, sem pudor. Ela começou a agredir no pescoço do animal, bateu, deu tapa na cara do animal e aí aquelas imagens rodaram o mundo. Tanto é que sofreu uma pressão muito grande o Comitê Olímpico, justamente porque realmente não dá mais para aceitar maus tratos. Nós vivemos em um tempo tão evoluído, né? Onde você vê cenas como aquela Bárbara acontecendo daquele tipo. E aí ela foi desclassificada. E a meio a essas competições, ainda, né, que existam aí competições que envolvam animais, existe também alguém ou algum setor que possa monitorar isso, que tenha essa visão de acompanhar esses animais para ver quais são os tratamentos que são dados? Sim, toda competição esportiva ela deve ter da parte técnica a parte esportiva, no caso. A parte técnica é o veterinário que vai verificar se o animal tem condições de participar daquele esporte, e a parte esportiva para designar como é que vai ser a função dele, né? Quais são as atribuições dele, como é que ele deve proceder durante a prova, e o profissional técnico é o veterinário, né, que vai atestar se aquele exercício, aquele movimento não pode causar mal algum a esse animal. Apesar de que todo esporte ele tem risco tanto para o ser humano, né, que ele pode se lesionar, o animal não é diferente, ele pode sim se lesionar num pulo, num salto que ele dá, numa arremetida que ele dá ao pular um desafio, uma barra daquela ali. Então são várias situações que precisa de um profissional técnico para estar ali presente no caso de emergência. E indo mais longe, se em competições existe a possibilidade de um atleta atuar com o uso de qualquer substância que o eleve de forma diferencial dos outros, que é o teste do doping, isso pode acontecer com animais também, ou seja, o veterinário ou a pessoa que acompanha, né, o competidor naquele momento, fazer com que o animal alcance substâncias que o tornem
acima da média dos outros, né? Sim, daquela categoria e tudo mais, isso também pode acontecer? Sim, com certeza. E isso também é proibido, Amaury? Extremamente proibido. Eles fazem alguns testes, né? Provavelmente todo animal que vai participar de uma competição, ele passa por exames específicos, né, para ver se aquele animal não tem nenhuma substância que possa lhe dar uma vantagem em relação a outro animal, né? Eles precisam estar no patamar de competição, no mesmo patamar, os animais. E a gente sabe que o uso dessas substâncias no humano também traz muitos prejuízos à saúde. E eu imagino que nos animais também. Com certeza. Se você aplica, por exemplo, um medicamento que é para dar mais energia para o animal, você pode a qualquer momento fazer com que aquele animal tenha uma parada cardíaca. O animal está em exercício, em esforço intenso, e ele está sobre doses de medicamentos que podem dar mais potência para ele, por exemplo, ele pode a qualquer momento paralisar, ter uma parada cardíaca e ir a óbito. E é um prejudicial muito grande, né, para a saúde do próprio animal. Tão proibido quanto nos humanos, né? Quanto nos humanos. Amaury, muito se fala, e já tem um tempinho que a gente ouve falar, sobre a preocupação de nós termos aí um hospital veterinário público. Sim. O que eu considero muito importante, porque nem todas as pessoas, como você dizia antes, têm um poder aquisitivo de vacinar o seu cão dentro da periodicidade que é permitida, ou até a castração, ou qualquer uma, às vezes cirurgia, enfim. Eu penso que seja muito importante para a população. Você também está à frente disso, sabe como é que está o andamento dessas questões? Pois é, o Hospital Veterinário Público ele é extremamente importante. Inclusive, isso é uma briga que eu já brigava há muito tempo, né? Eu sempre cobrei o poder público relacionado a um hospital. Eu acredito que um hospital ele vai trazer pessoas e animais para dentro da medicina veterinária que jamais teriam acesso. É algo que vai ser gratuito, inclusive ele já está em construção, apesar de ter demorado muito, né? Se passaram muitos anos aí nessa briga, nessa frente para ter esse hospital, ele demorou muito. Muitos animais morreram por conta da demora, infelizmente. Não vamos conseguir trazer de volta. Mas é um grande passo, é um passo importante para o futuro, para as próximas gerações, né? Daqui a pouco os nossos filhos, os nossos netos vão poder usufruir desse bem que é importantíssimo para a nossa sociedade, principalmente aqui no Amazonas. E olha que nós estamos falando só do primeiro, hein? Exatamente. E com certeza virão muitos outros aí, é um pontapé inicial muito importante. A gente sabe que é uma demanda que ela tende só a aumentar. Exatamente. Amaury, ainda agora você dizia para mim assim, poxa vida, parece até que eu tô o tempo todo só falando mal do poder público. Não, não é bem isso, né? Ou seja, qual é a sua visão da participação do poder público para a causa que você abraçou? Eu queria que você deixasse isso claro para a população, de que muitas vezes ele está a seu lado, mas que existe uma demanda que parece que é muito maior do que ele pode suportar nesse momento, não é isso? Exatamente. O poder público ele poderia atuar de forma mais enérgica. Uma demanda muito alta, uma demanda que precisa de apoio de todas as esferas, desde a parte de segurança, educação, saúde. É preciso que o poder público ele tenha essa visão e ele abra os olhos que os animais eles já são membros da família, eles não são apenas simples objetos. Então está na hora do poder público, quando eu digo poder público é em todas as esferas, na parte executiva, na parte de governo, na parte do judiciário, de que os animais eles precisam de cuidados, eles precisam de atenção básica, assim como os seres humanos têm. Amaury, então acho que não seria exagero a gente colocar aqui de que o poder público ele atua, mas a gente sabe que o poder público ele tem orçamento, ele tem toda uma legislação própria que ele também precisa obedecer. Mas diante de tudo isso que a gente conversou e de muito mais que com certeza ficou por fora, eu penso que a participação política, nesse sentido, ela é muito importante. Nós temos hoje a deputada Joana D'Arc que se elegeu com essa bandeira, né? Então nós teríamos que ter muitas Joanas, sim, ou pensando ou dando a mesma importância para a mesma causa, para que levasse o poder público a ter, vamos dizer assim, a priorizar o seu orçamento para essa área também, que querendo ou não está muito próxima da saúde, né? Da saúde do próprio ser humano, como você dizia antes, é um ciclo.
onde o meio ambiente ele está todo inserido. Então, os animais, o homem, a natureza, a fauna, a flora, está tudo ligado, né? Exatamente. Então, acho que nesse momento, essa participação política, ela é extremamente importante para, inclusive, ajudar, colaborar com o poder público que precisa aumentar essa fatia da sua atuação, não é? Exatamente. Nós precisamos levar a política social, que é o que nós fazemos no dia a dia, que é ajudar esses animais, ajudar a própria população que é dona de animal, ela fica muitas das vezes refém, ela fica abatida quando ela vê o seu cachorrinho doente, quando ela vê o seu gatinho doente. Essa política social, nós precisamos transferir ela para dentro da política partidária e fazer com que os partidos, as autoridades públicas comecem a olhar a causa animal com outros olhos, comecem a olhar a causa animal como um dos principais pilares da sociedade. Ela precisa ser englobada junto com a saúde, com a segurança, com a educação. E ali, nós moramos, que nem eu disse, na maior floresta em pé do mundo. Nós precisamos ser exemplos de que nós cuidamos da nossa fauna, da nossa flora, do nosso meio ambiente, dos nossos animais domésticos. E aí nós vamos mostrar para o resto do mundo que nós somos um país de primeiro mundo, um país evoluído, que cuida não só das pessoas, mas dos seus animais também. É isso aí, principalmente para que a gente sirva de exemplo para o outro de que da nossa casa nós cuidamos melhor que os outros, né? Exatamente. Mauri, e quanto a esse mapa da violência? O que é? Eu sei que ele é da sua autoria, mas qual é o sentido? Por que você resolveu fazer e qual é a leitura que a gente pode fazer dele? Certo dia eu fui até a Delegacia do Meio Ambiente e depois eu fui na Secretaria de Meio Ambiente para saber dados, né? Eu estava fazendo levantamento de dados, quantos animais eram agredidos por dia na nossa cidade, quantas denúncias eram feitas, quais as zonas da cidade tinha mais recorrência de maus tratos, justamente visando o quê? Uma educação, um trabalho de prevenção, e foi aí que nós detectamos que o Estado não tinha esses dados. Então eu passei a cuidar desses dados, eu passei a criar de forma autônoma quais as zonas que eram mais recorrentes para maus tratos, quais as zonas que tinham mais históricos de abandono de animais. Foi por isso que eu criei a linha direta, porque eu queria dados, e eu não tinha esses dados com o próprio poder público, como nós já havíamos falado. Descobrimos que na Zona Sul é um dos lugares onde mais se abandonam animais. Lá tem histórico de 80, 90 denúncias por dia de abandono de animais, Zona Sul. Já na Zona Norte, Zona Leste, eles são campeões. É uma média de 50 a 70 denúncias por dia de maus tratos, onde o proprietário deixou o animal amarrado, deixou o animal sem comida, sem água, agride o animal. Então nós conseguimos levantar esses dados e levar para as autoridades públicas, né? Foi o que eu levei inclusive para Brasília, para que a própria população pudesse ver que realmente, tem alguém que está fazendo esse levantamento, os animais não estão abandonados. E aí isso ajuda tanto na parte de prevenção, né, que hoje, por exemplo, nós fazemos mutirões de castração em áreas onde tem muito abandono, justamente para diminuir essa taxa. Quanto menos animais nascendo, menos abandono. Essa é a nossa visão. Olha, eu acho que a vinda da Mauri aqui, se o nosso objetivo era informar a população, a gente já informou de muita coisa. Exatamente, conseguimos explanar. E eu sei que o tema ele é tão complexo que levaria a gente a conversar aqui a tarde inteira sobre isso. São 12 anos conversando a mesma conversa de sempre. Eu imagino. Mauri, para as nossas considerações finais, o cidadão que está em casa e que de repente tem um caso, algum conhecido, um vizinho, que esteja dentro daquilo que você falou, a quem ele se dirige, para onde ele pode ligar, se você quiser deixar seu contato, seu número, para a pessoa também poder dispor da sua ajuda, o que a pessoa pode fazer? Em casos de maus tratos, eu sempre recomendo, procure uma autoridade policial, liga no 190, informe o que está acontecendo. Caso você não consiga nenhum retorno ou nenhuma providência, entre em contato com a gente que nós vamos tentar, de forma mais viável possível, ajudar você. O meu número é 981764497. Às vezes eu demoro um pouco para responder justamente por conta da demanda. São muitas denúncias eu recebo por dia.
que nem eu te disse, eu consegui mapear cada zona, então você imagina, cada zona dessa te denunciando toda hora, casos de maus tratos. A gente demora um pouquinho para responder, mas todas as demandas nós tentamos resolver em tempo hábil, tá bom? Entre em contato que nós vamos ver uma forma de ajudar você e o animal. Redes sociais, alguma coisa que possa Rede te achar? social, amaurigomes.am no Instagram e Protetor de Animais Amaury Gomes no Facebook. Nós temos um número muito bom de seguidores, são pessoas que nos acompanham, né? E graças a esse número de seguidores, nós conseguimos doar esses animais rápido. Quanto mais pessoas no teu leque ali, olhando o teu trabalho, mais chance de você reinserir esses animais vítimas de maus tratos em um novo lar. Olha, Amaury, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você é um lutador de uma causa que eu considero muito importante. Penso como você, eu acho que tudo, nesse meio está tudo inserido, inclusive nossa saúde, nossa vida, aquilo que a gente passa para os filhos, para os netos, enfim, o quanto um animal doméstico pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E penso que você deve ser iluminado por se preocupar com essa causa toda. Agradeço mais uma vez a sua participação, muito obrigado aos nossos ouvintes, eu espero que a gente tenha contribuído bastante para que eles tenham se informado cada vez mais e tenha certeza que se está tranquila é porque está a Cavoc. Exatamente. Então, precisando da Cavoc, a gente está aqui, tá, Amaury? Obrigado. Muito obrigada a você, agradeço aos ouvintes aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado ao programa. É importante que nós possamos falar, como eu disse no começo, de uma causa tão importante. São vidas, né? E é o lema que eu sempre levo onde eu vou. Toda vida, ela importa, não importa qual seja, tá bom? Vamos lá, vamos cuidar dos animais, vamos respeitar a vida, que com certeza nós vamos ser uma sociedade muito mais evoluída. O Entre Nós encerra por aqui e direto com notícia da redação. Fica conosco. Um beijo. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!